Bem-vindos ao Beit Barbário, vou fazer com vocês a tag Direitos do Leitor. Bom, essa tag foi criada pela J. Plufitz, mas eu assisti o vídeo recentemente da Ana Luísa Bussolar também, que fez essa tag e me lembrou que ela existia e que eu não tinha respondido ainda. E então eu decidi fazê-la agora com vocês. Vamos lá. Pergunta número 1. O direito de não ler. O livro que você não quer ler nem que te paguem. E tem dois autores que eu não tenho vontade de ler, eles são completamente diferentes um do outro. O primeiro é o Mário Vargas Llosa. O Mário Vargas Llosa é um autor que ganhou o Nobel, ele é super importante. Só que o problema, talvez seja, que ele ainda é um autor vivo. E em vida, ele tá fazendo tantas besteiras e falando tantas besteiras contra o movimento feminista, contra a esquerda, que, assim, é escabroso. Então, acaba me incomodando tanto que eu peguei um ranço da obra dele. E eu tenho medo de, lendo a obra dele, não conseguir aproveitar, porque não me esqueço de quem ele é. Então, ele é uma dessas pessoas. E o outro é o Borges, que é um motivo completamente diferente. Todo mundo só fala bem do Borges, e geralmente isso é um motivo para as pessoas quererem ler. Mas ainda não me despertou essa vontade, esse tesão de ler o Borges, e eu não sei explicar o porquê. Porque quando as pessoas falam dele, me parece muito um autor que eu gostaria, mas a chama ainda não pegou. 2. O direito de pular páginas. Um livro que você leu só o que interessava. E eu falei disso pra vocês na resenha, porque esse livro que eu li, ele vem com outro, né? Na encadernação da 34, o livro chama Dois Sonhos, e aí tem O Sonho do Titio e O Sonho de Petersburgo em Verso e Prosa. E O Sonho de Petersburgo em Verso e Prosa, eu fiz isso. Eu pulei muitas páginas, li só o que interessava, porque realmente não era algo que me interessava, que me motivava, que mexia comigo. 3. O direito de não terminar um livro. Um livro que você começou algumas vezes antes de ler inteiro. Eu não tenho uma resposta para esse aqui de verdade, porque o que eu faço é, às vezes eu leio um livro e eu percebo que eu gostaria dele em outro momento da minha vida, seja por uma questão de maturidade ou mesmo de ânimo. Às vezes eu tô muito alegre e eu vejo que aquele livro eu ficaria melhor lendo num momento mais triste, mais introspectivo. E aí eu deixo pra ler depois. Nunca aconteceu de eu ler um livro 2, 3 vezes, começar e depois ler e deslanchar. Porque eu acho que quando eu leio o livro a primeira vez, eu saco qual é a vibe dele. E aí eu leio quando eu estou nessa vibe. Se eu leio nesta vibe e ainda assim não gosto, aí eu deixo pra lá, passo, dou embora. O direito de reler. O livro que você salvaria no fim do mundo para ler para a eternidade. E eu coloquei 2 aqui porque eu acho que são completamente diferentes quando você faz essa pergunta. O livro que eu mais li na vida, isso não é surpresa, é o Poema Sujo. Eu falo dele bastante aqui. A resenha dele é uma das que eu mais gosto do canal, então se você puder dar uma olhadinha, eu ia ficar bastante feliz com essa resenha. E o outro que eu coloquei foi o Jogo da Amarelinha. Por quê? Porque o Jogo da Amarelinha é o tipo de livro que eu consigo enxergar diversas e diversas camadas nele. Talvez seja um dos livros com mais camadas que eu já li. Então eu acho que a releitura do Jogo da Amarelinha, ela traz potencialmente muito mais coisas novas do que de outros livros. Então eu acho que nesse lance de assim, numa ilha deserta, qual livro você leria pela eternidade? Esse é o que mais vale a pena. Quinta pergunta. O direito de ler qualquer coisa. O livro mais improvável que você já leu e que algumas pessoas duvidem que você leu. Então, na verdade, é uma leitura em andamento. Não é nem que é tão estranho, mas eu acho que eu me afastei. Eu tive um interesse por ficção científica, que foi bem breve. Eu comprei um monte de coisa, mas eu não li. E agora eu tô um pouco voltando com essa vibe de querer ler ficção científica. Então, quem me acompanhou por muito tempo tá estranhando bastante. Tipo, eu tô lendo Neuromancer, do William Gibson, que foi o livro que eu coloquei aqui, porque não faz muito parte do que eu costumo ler. Mas eu gosto bastante de ficção científica e tô me divertindo lendo Neuromancer. Sexta pergunta, o direito do albovarismo, doença textualmente transmissível. Um livro que parecia ótimo, mas o tempo passou e você pensou a respeito. E eu coloquei 2 autores aqui que têm o mesmo motivo, né? Que é o Henry Miller e o Bukowski. O Bukowski eu li quando eu era bem jovem, foi minha introdução à leitura, como toda jovem rebelde de 14, 15 anos, que acha que vai escrever bêbada durante as madrugadas e ganhar muito dinheiro com isso. E depois, posteriormente, eu li o livro do Henry Miller, O Trópico de Capricórnio, se não me engano, tem resenha aqui no canal. E por mais que, assim, hoje eu consiga ler o Henry Miller, que o Henry Miller
foi até nos últimos 3 anos que eu li, faz menos tempo, né? Eu consigo entender o motivo, a época, eu consigo ler com menos anacronia, não é algo que me dá mais o ímpeto de ler. Eu não viro e falo, eu quero ler, tenho vontade de ler um Bukowski, um Henry Miller. É uma coisa que hoje em dia não faz mais tanto sentido pra mim. Eu tenho por ler aqui um Misto Quente do Bukowski, que foi me dado por um amigo meu. Na época que ele começou a ler Bukowski comigo, então a gente tem essa questão da nossa amizade, tá envolvida nesse livro. Eu quero um dia ler, mas eu tô com dificuldade de sentir esse ímpeto. 7ª pergunta, o direito de ler em qualquer lugar. O lugar mais improvável que você já leu. E aqui eu vou ter que concordar com a Ana Lu, porque eu não acho que eu leio em lugares improváveis. Eu leio em casa, né, em todos os cômodos. Leio na praia, leio no transporte público, leio em restaurantes, em cafés, mas eu acho que não leio em nenhum lugar improvável, não. Então essa aqui ficou por responder. 8ª pergunta, o direito de ler uma frase aqui e outra ali. Um livro que te alimenta com doses diárias. Eu costumo fazer isso com alguma frequência. Agora, a minha estante de livros lidos fica lá em cima. Aqui embaixo ficam os que eu não li. Então acontece com menos frequência, porque eu não passo pela estante e puxo um livro. Mas às vezes eu tô aqui sem fazer nada, eu pego alguns livros e começo a folhear. Ou mesmo quando eu vou limpar a estante, organizar, eu folheio e fico lendo as coisas que eu marquei. Mas eu separei 2 livros aqui que eu realmente pego e leio e mexo, que foram os livros da Hilda, principalmente porque durante o ano passado, enquanto eu tava lendo outros livros, como eles estão num volume só, às vezes eu folhava o volume e via o que eu tinha marcado dos livros anteriores, era bem gostoso. E eu também faço isso com os livros de poesia, né? A poesia eu acho que ela é pra você puxar um livro, ler um texto e guardar de volta, e quando a gente já tem umas poesias selecionadas ali, fica mais fácil a gente saber o que vai despertar alguma coisa na gente naquele momento que talvez a gente tenha esquecido, né? As leituras às vezes vão se perdendo na nossa mente, mas elas não deixam de ser importantes. 9ª pergunta, o direito de ler em voz alta. Um livro que você leu em voz alta. Nossa, e eu não terminei de escrever aqui a pergunta no meu caderninho. Mas enfim, esse livro aqui, eu não tinha como não colocar ele, que é o Mônica Vai Jantar, do Davi Boaventura. Eu fui no lançamento do livro, o Davi escreveu na dedicatória pra mim, falando que era pra eu ler em voz alta. Eu vou deixar aqui pra vocês nos stories a minha resenha dele. E aí foi interessante porque eu li ele indo pra Mário de Andrade, e eu tava no metrô, tava um barulho gigante, assim, tava muito alto. E eu comecei a ler em voz alta, e tava tanto barulho que ninguém percebeu. Mas eu li em voz alta no metrô, e foi uma delícia, assim, de leitura mesmo. Acho que combina completamente com a escrita do Davi. 10ª pergunta, o direito de calar. Um livro que te deixou sem palavras. E na hora que eu li essa pergunta, eu pensei, eu não tenho nenhuma resposta. E aí depois eu pensei de novo e me lembrei do Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Esse livro, ele é sobre a ausência, sobre a espera, sobre o nada. Eu até fiquei com medo de não saber explicar ou que a minha resenha fosse desinteressante por essa temática. Porque eu não teria lido esse livro pelas resenhas que eu vi antes. Mas eu me apaixonei por ele, sabe? Eu só li porque veio na tag mesmo, era curtinho. Era indicação do Zambra. Eu falei, putz, vou tentar, e deu super certo. E eu fiquei feliz que as pessoas disseram que a minha resenha sobre ele não foi monótona, né? É um bom adjetivo a se ter, a não monotonia. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado demais dessa tag. Se tem alguma tag que vocês gostam e eu não respondi aqui no canal, escrevam aqui embaixo pra eu dar uma olhadinha. É isso, um beijo e até a próxima.